3, 2, 1, vocês estão online. Boa tarde, eu sou a Thalita Messias e vamos iniciar agora o nosso Café com Livro. Espero que você esteja com seus cafezinhos aí também para poder acompanhar o nosso lançamento de livros dos nossos da BPHE. E passo a palavra agora para o professor Fernando Carlos Cerqueira Lima para mediar essa sessão. Obrigado, Thalita. Hoje nós vamos ter uma sessão bastante produtiva aqui, com 6 autores nossos apresentando os seus livros. O primeiro é o livro do Luiz Carlos Soares, A Filosofia Natural Experimental na Inglaterra, do século XVIII, um diálogo com a historiografia acerca da ideia de ciência na Era das Luzes. Foi editado pelas 7 Letras. O segundo é o Cidadãos e Contribuintes no Brasil, do século XIX, da professora Vilma Pérez Costa, um livro editado pela editora Alameda. O terceiro livro a ser apresentado é o National Economy nos Trópicos, Pensamento Econômico Alemão no Brasil, de 1889 a 1945, de autoria de Luiz Felipe Brusi Cury, um livro publicado pela UCITEC e pela ABPHE. O quarto livro, também da UCITEC e ABPHE, é Financiando o Negócio de Pernambuco, Produção Colonial, Comércio Ultramarino e a Economia do Transporte no Atlântico Português, no século XVIII, de autoria de Felipe Souza Melo. O outro livro é o da nossa coleção, é a História Econômica do Brasil, Primeira República e Era Vargas, organizado por Guilherme Grande e Rogério Faleiros, um livro que está sendo editado pela BPHE, pela EDUF e pela UCITEC. E, por fim, sexta obra, a História do Pensamento Econômico, também dessa coleção, Pensamento Econômico Brasileiro, organizado por Daniel Cosentino e Tiago Rosado Gambia, que são os organizadores. Esse livro também está sendo editado pela ABPHE, pela editora EDUF, da UF, e pela UCITEC. Bom, então eu vou passar a palavra aqui na ordem em que foi apresentado aqui os livros. Então eu passo a palavra, teremos 7 minutos para cada autor ou organizador apresentar o livro. Então eu passo a palavra para o professor Luiz Carlos Soares para apresentar o seu livro. Por favor, Luiz. Bem, obrigado. Primeiro, boa noite a todos. Eu saúdo a BPHE aí pelo evento, mais um encontro, mais uma conferência que nós estamos organizando, e para mim, inclusive, é um grande prazer estar lançando esse livro. O livro já está pronto, já está nas livrarias, mas a editora ainda não me mandou os exemplares por conta da pandemia. Ela está trabalhando com a equipe reduzida, então eles só estão entregando terça e sexta-feira. O livro deve estar chegando amanhã aqui em casa, mas a capa do livro é basicamente essa que vocês estão vendo aí. Na realidade, é um assunto de convergência em muitos pontos entre a história da ciência e a história econômica. Até mesmo porque o que me levou a problematizar essas questões originalmente foram questões de história econômica, principalmente relativas à minha curiosidade em saber, em investigar, qual teria sido a relação efetiva entre a ciência e a tecnologia na emergência da Revolução Industrial Inglesa. Estamos falando, evidentemente, da primeira Revolução Industrial Inglesa. Inclusive, o debate
historiográfico inicial do livro é justamente sobre isso. É o primeiro capítulo, depois da introdução, né, acerca do debate original, do debate inicial, né, que começava com questionamento de teses de diversos historiadores econômicos ou sociais, né, ou até mesmo historiadores da ciência, como o John Bernal, né, o Eric Hobsbawm, depois o David Landis, né, no Prometeus Acorrentado, o Eric Hobsbawm na Era das Revoluções, né, o David Landis no Prometeus Desacorrentado, né, depois o Peter Mathias, no livro dele sobre a industrialização inglesa, todo o processo da Revolução Industrial até o início do século XX, e por aí em diante. Né? Uma série de historiadores que negavam, efetivamente, a existência de uma relação da ciência e da tecnologia do século XVIII, né, no processo de emergência da Revolução Industrial. Né? Então, eu abordo esse debate a partir da contribuição de historiadores da ciência, uma nova geração de historiadores da ciência, a partir dos final dos anos 70, início dos anos 80. Eu posso citar os nomes da Margaret Jacob, né, e do Larry Stewart, né, que foram fundamentais, inclusive, para uma virada extremamente importante de um historiador econômico que era né, um grande estudioso da Revolução Industrial, que é o Joel Mokyr. Né? Muitos dos trabalhos mais recentes do Joel Mokyr, principalmente o The Gift of Athens, né? E também a The Enlightened Economy, onde ele fala sobre economia do conhecimento, fala sobre ilustração industrial, ele propõe esse conceito de ilustração industrial, propõe um conceito de economia do conhecimento e propõe um entendimento da economia inglesa do final do século XVIII, quer dizer, do final não, né, de meados do século XVIII até meados do século XIX, o limite dele é esse, né, de problematização no Enlightened Economy, mais ou menos do início do século XVIII, priorizando, marcando bem o período intermediário, né, do século XVIII até a exposição do Crystal Palace, de 1851, que corresponderia efetivamente ao apogeu da, digamos assim, da hegemonia, né, econômica e industrial britânica. Né? Então, um trabalho que, na verdade, tem esse debate. Né? Os primeiros capítulos focalizam esse debate, né? Em geral, eu procuro rever e problematizar aquela antiga tese, né, dos historiadores que praticamente diziam que a Revolução Industrial ela não foi produto da ciência e da tecnologia, que ela foi resultado, muitas vezes, de invenções quase que pontuais, feitas por artesãos quase que semiletrados, né? Então, eu procuro revisar nesses primeiros capítulos que mais interessam, talvez, ao debate com os historiadores econômicos, né? Essa tese, propondo efetivamente uma relação íntima, não só do desenvolvimento econômico inglês e britânico, de modo geral, a partir de final do século XVII, início do século XVIII, né? Com aspectos culturais, com aspectos institucionais, né? Com aspectos políticos, né? Eu enfatizo a partir, enfim, do diálogo com essa historiografia mais recente, aí focalizando principalmente os trabalhos da Margaret Jacob, do Larry Stewart e do Joel Mokyr, né? A influência da ilustração, né? Que é Luiz. Já estou terminando, que é um fenômeno originalmente inglês, né? E principalmente daquilo que o Mokyr chama de a ilustração industrial, né? Nesse processo de constituição daquilo que eu chamo de as bases intelectuais, né? As bases culturais da Revolução Industrial. Então, é um livro que focaliza muito mais. Tem outros aspectos também do debate historiográfico, mas o debate que nos interessa
nos 5 primeiros capítulos são basicamente vinculados a essas questões e a dimensão que isso tem na emergência da ciência ilustrada e da tecnologia. Eu, particularmente, acho que a tecnologia é um produto desse processo, né? E que, segundo alguns historiadores, como a Margaret Jacob, teria gerado a primeira economia do conhecimento, né? Então, essa é a ideia geral, né, da primeira parte do livro. A segunda parte pega outras questões que aí envolvem mais discussões relativas à história da ciência, e o livro já está acessível no site da editora Sete Letras, tanto na versão impressa quanto na versão online, no e-book. Tá ok? Obrigado. Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo. Ok, então, boa noite novamente a todas e todos. É um prazer enorme estar em mais uma reunião da BPHE, sobretudo por um motivo tão agradável, tão prazeroso e tão boa companhia, para estar lançando um livro que tem tudo a ver com a história dessa instituição, com a minha história pessoal e com a história dessa instituição onde eu tenho estado durante uma longa vida, e onde muitos dos meus orientandos estão agora, inclusive, na sua direção. Bem, esse, então, é um livro que procura, de alguma forma, espelhar essa trajetória. É um conjunto, na sua maioria, de artigos que circulavam em revistas ou em outros lugares de difícil, às vezes, alguns de difícil acesso, e que, então, eu fui convencida pela Joana a transformar num livro. Mas, como nada é assim, né? Como se sabe, nada é assim. Quando eu tomei essa decisão, eu percebi que eu precisava reescrever muitas coisas, atualizar muitas coisas, sobretudo escrever novas coisas que permitissem realmente produzir, né, essa unidade que um livro exigia, diferentemente da produção difusa de artigos sob demandas várias, como é a vida nossa como intelectuais. Bem, então, decidi escrever um livro. Eu percebo que ele é uma espécie de manifesto, então, um pouco sim, só sobre isso que eu quero dizer aqui, né? Ele é um manifesto de interdisciplinaridade, né? Na verdade, ele procura, ao enfatizar as potencialidades da fiscalidade como tema, mostrar ou demonstrar as possibilidades múltiplas de interdisciplinaridade que o campo da história econômica permite, né? No caso, essa interdisciplinaridade se faz, sobretudo, na minha experiência, através da sociologia histórica, da história e da economia. E se faz através de, se isso aqui fosse um bar, se aquilo lá, se esse livro fosse um bar, a gente pode imaginar que ele gostaria de imaginar uma mesa onde tivessem sentados Weber, Schumpeter e Keynes, tendo a cabeceira da mesa Marx. Isso seria um pouco nomear, né, o campo de autores que, a meu ver, comandam essa viagem interdisciplinar pela fiscalidade brasileira. Então, é um pouco esse manifesto do nosso campo como um campo que permite essa ampla cidadania compartilhada das ciências humanas, que eu gostaria que esse livro fosse lido. E também, pensando agora nos eixos internos desse tema, também como modo, né, de articulação entre a esfera pública e a esfera privada, modos de articulação entre o centro e as partes, entre o centro e as províncias, entre o centro político e as suas regiões, mas, sobretudo, no caso brasileiro, por essa peculiaridade estruturante da nossa história, para tentar perceber como o escravismo, ao longo do século XIX, impregna
todas as dimensões da nossa história fiscal, né? Desde a arrecadação até as suas formas próprias de sonegação, até as suas difíceis alternativas em termos de uma federação fiscal muito, muito problemática, né? Então, digamos, se fosse falar aí dos leitmotifs, como nas óperas, o escravismo é um pouco aquele tema que perpassa, em geral, todos os artigos. Já chegando um pouco mais para o final, eu gostaria também de enfatizar, esse é um livro um pouco de trás para frente, no sentido de que os primeiros artigos são os mais recentes, né? Na verdade, são os que eu escrevi agora, sendo que o primeiro é o mais novo mesmo de todos, e que é um esforço de fazer conversar a história dos conceitos, uma leitura kozelekiana, no campo da história econômica, onde eu acho que ele tem sido menos apropriado do que pode ser. Então, é um estudo sobre orçamento, o orçamento público como uma expressão cristalizada da relação entre horizonte de espaço de experiência e horizonte de expectativa, uma espécie de encarnação no plano das contas públicas desse sentido, desse eixo conceitual kozelekiano. Ele é a versão ampliada do verbete que foi feito para o dicionário de termos jurídicos e econômicos, e como todo dicionário tem que ter um tamanho mais reduzido, então eu acabei escrevendo uma coisa bastante maior e acabou por ser esse capítulo inicial. Bom, chegando lá, como tudo que a gente demora um longo tempo escrevendo, esse livro a gente sempre tem essa ideia, será que eu atualizo? É necessário atualizar? A bibliografia está desatualizada? E eu optei por não fazer, a não ser quando é muito pertinente mesmo. Mas, então, concluindo já, eu quero dizer que a atualização bibliográfica desse livro está exatamente no trabalho dos meus orientandos, e do qual, de certa forma, ele é o testemunho como das matrizes de um campo que nós trabalhamos juntos e que eles prosseguiram fazendo e cujos trabalhos são a versão, então, mais atualizada disso. Então, eu queria mencioná-los aqui, que são os homenageados, na verdade, desse livro. Então, o livro é para Bruno Aidar, Maria Isabel Basilisco Célia, Márcia Eckert Miranda, Domingos Sávio da Cunha Garcia, Fábio Alexandre dos Santos, Mário Daniele, Silvio Mário Puga Ferreira, Rita de Cássia Almico, Leila Peregrino, André Luiz Alipe de Andrade, Aletus Helena Zero e Guilherme Vilela Fernandes, que compartilharam comigo o tempo e as inquietações que geraram esses textos. É oferecido ao saudoso Juan Carlos Garavalha, insubstituível amigo, que nos deixou, assim como o Istvan Jantos. É isso. Obrigada. Bom, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento aqui, né, do lançamento dos livros. E eu, assim, acho que é uma tarefa um pouco hercúlea, né? Resumir uma tese de doutorado em 7 minutos. Então, o que eu vou fazer é falar algumas palavras sobre o tema e alguns agradecimentos. Esse tema, vamos dizer, esse livro, né, que é resultante da minha tese de doutorado, ele trata, na verdade, de um processo de disseminação internacional de ideias, né? Então, é um processo de, quer dizer, o pensamento econômico alemão, principalmente o pensamento econômico alemão oitocentista, né, do século XIX, forma como ele, enfim, é incorporado, é assimilado no Brasil, né? E a vantagem de trabalhar com essa perspectiva da disseminação internacional
de pensamento, né, de ideias, é que você aprende tanto a respeito de um lado quanto do outro, né? Então, acho que sobre o pensamento econômico alemão, esse trabalho, né, fazer esse trabalho me permitiu, espero que aos leitores e leitoras, quem sabe possa permitir também, quer dizer, me permitiu entender um pouco melhor certas classificações, a maneira como a gente entende o pensamento econômico alemão. É muito comum a gente pensar em pensamento econômico alemão no século XIX como é a escola histórica, coisas que não são tão estudadas, como a economia política clássica, né? E ao ver os pensadores citados pelos personagens brasileiros, eu comecei a ter dificuldade de classificar, de ver aquilo ali dentro da história do pensamento econômico mais canônica, e aí isso me permitiu, de alguma maneira, pensar um pouco melhor, levantar algumas questões a respeito do pensamento econômico alemão oitocentista. Quer dizer, sobre a escola histórica, sim, mas sobre, por exemplo, uma corrente que alguns autores chamam de socialismo de Estado, né? Quer dizer, um reformismo social, tem alguma coisa de socialismo, mas não tanto, que não é exatamente método histórico, enfim, né? Então, isso do lado alemão. Do lado brasileiro, eu acho que essa busca, né, de personagens aí como Rui Barbosa, Amaro Cavalcante, Cerzedelo Correia, Vieira Souto, Francisco Sink, um economista gaúcho, e o Robert Simons, né, são os personagens brasileiros que estão aí nesse estudo. O que assim, né, o que o pensamento econômico alemão, o que as assimilações alemãs podem mostrar para a gente, né? Mostram, e aí, claro, para além de uma diversidade grande entre esses personagens, cada um se apropria de um elemento, é diferente a assimilação, mas se a gente quiser colocar um denominador comum, acho que existe a busca, né, por vamos dizer, por um discurso econômico mais flexível, vamos dizer assim, um discurso econômico mais adaptável, mais maleável, mais aberto a pensar o Estado, mais aberto a flexibilizar as questões de política econômica, a pensar uma política econômica que é adequada para uma situação, não é adequada para outra, numa palavra, um pensamento menos centrado em torno de um núcleo teórico rígido, vamos chamar assim, um pensamento mais plástico nesse sentido, né? Então, e eu acho que isso coloca uma questão importante a respeito do pensamento econômico brasileiro, da formação do pensamento econômico brasileiro, né? Porque essa ideia de, vamos dizer assim, de um discurso econômico que é mais maleável, mais flexível, mais pronto a pensar o específico, né? Isso é algo que a gente associa com aquilo que a gente vai chamar posteriormente de um pensamento econômico brasileiro, já em meados do século XX, década de 50. Mas aí eu acho que essa abordagem da disseminação permite a gente pensar o seguinte: mas espera aí, esse pensamento brasileiro, ele então, que pensa o específico, que pensa as questões latino-americanas, que é, né, adaptável, que não é tão canônico assim, ele também tem lá raízes estrangeiras, né? Quer dizer, e talvez alguma parte disso venha dessas influências germânicas. Então, acho que é uma oportunidade de recolocar a questão, não estou dizendo que ele responde a questão, mas é recolocar de alguma maneira a questão do pensamento a respeito, né, do pensamento econômico brasileiro. O que é esse pensamento econômico brasileiro? O que é a formação desse pensamento econômico brasileiro? Será que ele não tem muito de fora? Como é que se dá esse processo? Bom, sobre o livro é isso, convido aí a leitura. O livro ainda não está disponível, né, em sua forma aí definitiva. Temos aí a capa, mas imagino que assim que esteja concluído, a gente vai poder passar para vocês aí, para os interessados e interessadas, a maneira de adquirir o livro. Queria, então, assim, aproveitar esses minutos finais, esses minutos que me restam, para agradecer, acho que agradecer a BPHE, agradecer a associação por promover essa iniciativa do prêmio, a BPHE de Teses. Eu acho que é uma iniciativa louvável. Então, queria agradecer a comissão. O prêmio foi o prêmio de 2018, e, enfim. E a BPHE, de forma geral, acho que, como pós-graduando, né, quando eu fiz a minha pós-graduação, tanto meu mestrado quanto meu doutorado, a BPHE foi uma associação que
acolheu, né, me acolheu e acolheu outros pós-graduandos, e isso é muito, especialmente nesse encontro, né, um encontro de pós-graduação, acho que é bom dizer, né, que sempre tem sido um espaço muito importante para a gente fazer essas reflexões, e queria agradecer aqui também a, né, alguém que é responsável muito também por eu estar aqui frequentando a BPHE, que é meu orientador, o Alexandre Sais, que orientou esse trabalho, me orientou no mestrado também, enfim, me aguentou aí por alguns anos, e então fica aqui o agradecimento também ao Alexandre Sais, que orientou o trabalho, enfim, e também, né, me faz estar aqui na BPHE, enfim, me trouxe para a BPHE também, né? É isso. Obrigado. Obrigado a você, Luiz Felipe. Eu vou passar, então, a palavra para o Felipe Souza Mello para apresentar o livro dele para a gente, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o meu livro aqui no evento. Eu gostaria de começar agradecendo justamente a BPHE e agradecer o meu orientador no mestrado, o professor Maximiliano Mendes. Foi um excelente orientador, me ajudou muito, a dissertação não seria possível sem ele. Que eu queria... lógico que é impossível discutir o livro inteiro em 7 minutos. Eu só queria pontuar algumas coisas, começar basicamente o que me motivou a escrever a dissertação. Basicamente foi procurar responder umas perguntas básicas, né, a respeito do comércio entre o Brasil e Portugal de forma geral, mas mais específico entre Pernambuco e Lisboa, Pernambuco e Portugal, né? Essencialmente era como fazer comércio, quem eram as pessoas que faziam comércio, de que forma que eles faziam comércio. Dessas simples questões, eu desdobrei o livro, desdobrei a minha dissertação em vários tópicos, descobri várias coisas interessantes. Eu acabei dividindo meu livro de um jeito que eu não estava pensando no começo. Então, o projeto original era uma coisa totalmente diferente e agora se tornou uma coisa um pouco mais abrangente, um pouco além do que estudar simplesmente comércio. A minha dissertação original tinha 6 grandes capítulos, e no livro eu decidi desmembrar, né, esses 6 capítulos em 11 capítulos, e essencialmente está dividido em 3 partes. A primeira parte eu procuro desenvolver o tema da produção colonial. A segunda parte trata especificamente sobre comércio. E a terceira sobre transporte, né, sobre navegação, tudo no século XVIII. Tudo entre relações entre Pernambuco e Portugal. Eu só queria pontuar algumas ideias centrais dessas 3 partes, né, que me pareceram que foram as mais cruciais, assim, as que mais contribuíram, ao meu ver. Mas antes disso, também gostaria de ressaltar que eu fiz uma pesquisa de arquivo que levantou uma grande quantidade de documentos, e graças a essa pesquisa de arquivo foi possível a realização de essencialmente 2 bancos de dados, um referente às embarcações que fizeram comércio entre Pernambuco e Portugal, e um outro banco de dados mais qualitativo, digamos assim, onde eu coletei cerca de 1.500 procurações nos cartórios de Lisboa, de mercadores portugueses para mercadores em Recife, né? E cerca de outros contratos também, né, envolvendo
empréstimos para mercadores que estavam no Recife. Enfim, com base nessas duas bases de dados, eu pude criar séries inéditas de exportações, por exemplo, séries do açúcar, séries do algodão, séries dos couros. E da mesma forma, isso me possibilitou construir, explicar a evolução das exportações de Pernambuco ao longo do século XVIII. E também, pegando outros documentos, também foi possível perceber que a exportação de Pernambuco foi crescendo ao longo do século XVIII, mas a quantidade de engenhos de açúcar também cresceu. Ou seja, chego à conclusão de que a produtividade por engenho no século XVIII em Pernambuco diminuiu quando comparado com o século XVII. Outro ponto é que as exportações de algodão já ultrapassavam as exportações de açúcar já na década de 1780. Também foi possível ter uma visão mais acurada e melhor sobre o impacto da Revolução Industrial, principalmente por causa do algodão de Pernambuco, e também do impacto da Revolução Escrava em Santo Domingo, que fez aumentar as exportações de açúcar em Pernambuco na década de 90. Essencialmente, essa é a minha primeira parte, tem outros argumentos, né? Mas acho que esses são os mais importantes. A segunda parte trata especificamente sobre o comércio, né? Nessa eu trato um pouco do período do monopólio da Companhia Pombalina, a famosa Companhia Pombalina, mas eu realço principalmente o papel dos mercadores particulares, principalmente no período de 1780 a 1807. Um dos meus principais argumentos aí nessa segunda parte é que os mercadores portugueses eram os principais responsáveis por comandar e financiar o comércio com Pernambuco. Ao contrário do que a historiografia mais recente vem dizendo. A terceira parte é sobre a navegação, onde eu tento mais ou menos comparar o período das frotas na primeira metade do século XVIII com o período das embarcações soltas, né? O que eu chego à conclusão nesse capítulo é que o sistema de frotas ele era um sistema onde a negociação do frete era livre entre mercadores e donos de embarcações. E no período de embarcações soltas ocorre uma mudança crucial, né? Os fretes passam a ser regulados pelo Estado português. Então, o argumento que houve uma preferência, o Estado português favoreceu os mercadores ao regular as taxas de fretes, né? Diminuindo os ganhos dos donos de embarcações, dos transportadores. E outra contribuição, né, para finalizar, foi principalmente descortinar, revelar quem eram esses donos de embarcações. E também descobri que a maior parte deles eram portugueses. Então também, assim como no comércio, no transporte eram os portugueses que tinham uma importância muito grande, né? Eles financiavam as viagens e eram os donos das embarcações. Eu encerro aqui. Muito obrigado pelo espaço. Espero que vocês tenham a oportunidade de dar uma olhada no livro. Muito obrigado. Obrigado a Bom. você, Felipe. Próximo é apresentar o Guilherme Grande, que eu passo a palavra para você, então, Guilherme. Tá bom, Fernando. Muito obrigado. Quero dar boa noite a todos e todas e agradecer especialmente a BPHE e a comissão organizadora desse 10º encontro de pós, né, pelo convite para estar aqui nessa sessão, na companhia de grandes amigos, colegas, professores, que eu admiro bastante, a professora Vilma, Luiz Carlos. Portanto, para mim é uma satisfação, né, apresentar aqui em nome também do Rogério, que não pôde
por uma questão de agenda, está junto conosco, né? Mas ele é uma figura fundamental também dentro da organização desse volume, que é o segundo volume, né, da coleção que a BPHE está organizando, né, chamada Coleção Novos Estudos de História Econômica do Brasil. E os períodos históricos abarcados nesse segundo volume são da Primeira República, também conhecida como República Velha ou República Oligárquica, né, e a Era Vargas. Até é difícil aprofundar o conteúdo, o teor de cada um dos capítulos. Eu vou tentar dar um panorama geral, né? E qualquer coisa a gente abre para o debate. Não sei se vai ter debate depois, mas enfim. Desses 7 capítulos do volume, né, 2 se dedicam especificamente ao período da Primeira República. O capítulo 2, escrito por mim e pelo Alexandre Sais, sobre a relação das políticas comercial e tarifária no Brasil com o desenvolvimento industrial. E o capítulo elaborado pela Milena de Oliveira, sobre consumo, poder e cultura material. Outros 3 capítulos apresentam um enquadramento temporal que vincula, né, o período da Primeira República com algumas partes da chamada Era Vargas. É o capítulo elaborado pelo próprio Rogério, por exemplo, sobre a geopolítica do café. Apresenta aí uma periodização que vai do advento do regime republicano no Brasil até o fim do primeiro Vargas, né, em 45. O terceiro capítulo do volume, assinado pelo Pedro Tosi, Rodrigo Fontanari e o Henri Martins da Silva, tem como marca inicial o Convênio de Taubaté, em 1906, e se encerra às vésperas do golpe que deu origem, né, à ditadura do Estado Novo, em 37. Já o capítulo sobre migrações internas e mercado de trabalho da Tessari, da Cláudia Tessari, engloba também os períodos da Primeira República e do primeiro Vargas. Agora, especificamente sobre o período varguista, né, o volume contém tanto o texto da Luciana Galvão com José Flávio Mota, sobre a regulamentação do trabalho feminino noturno, também durante o primeiro Vargas, como o capítulo assinado pelo Ivan Salomão e o Leonardo Segura, sobre todo o período da Era Vargas, ou seja, de 30 a 1954. Bom, de modo geral, e a partir do texto de orelha, né, do livro escrito pelo professor Flávio Sais, a quem eu aproveito para agradecer também aqui publicamente por ter aceitado, né, o nosso convite para fazer a orelha, eu vou comentar bem rapidamente um pouco o teor desses 7 capítulos que compõem o volume. Bom, no capítulo do Rogério, que é o primeiro, a economia cafeira é analisada a partir de sua inserção no sistema mundial, né, seguindo aí uma abordagem inspiradas nos trabalhos do Wallenstein, do Fernando Brodel e do Arrighi. Tá? No capítulo seguinte, eu e o Alexandre propomos uma retomada, né, do debate sobre tarifas alfandegárias e proteção à indústria infante no Brasil durante o período da Primeira República. O Pedro Tosi, o Fontanari e o Martins da Silva, eles avaliam o impacto das crises cafeeiras sobre a economia urbana, especialmente na economia regional de algumas cidades do interior paulista. A Cláudia Tessari estuda a formação do mercado de trabalho, não apenas a partir da imigração estrangeira, que é o mais comum, né, mas fundamentalmente examinando o papel das migrações internas do país e a constituição de exércitos de reserva desses trabalhadores. O foco também no estudo da urbanização, desenvolvida pela Milena, se desloca das atividades produtivas, né, industriais e de prestação de serviços para os padrões de consumo e para a cultura material, né? Então, apontando aí, a meu ver, uma abertura maior do campo de investigação da história econômica produzida atualmente aqui entre nós. O mesmo, eu diria, em relação ao capítulo escrito pelo José Flávio, com autoria com a Luciana, né, sobre a legislação e as condições do trabalho feminino no decorrer dos anos 1930 e 1940. E, por fim, o capítulo que encerra a coletânea, né, assinado pelo Ivan e pelo Leonardo, aborda, a partir de uma perspectiva de, né, poderia dizer, de média duração,
as rupturas e continuidades do projeto nacional desenvolvimentista aí ao longo de toda a era Vargas. E uma novidade que eles trazem eles incluem, né, portanto, nessa periodização, o governo do Dutra, né? Eles entendem que o governo Dutra foi, né, uma gestão também que, né, fez parte, de alguma maneira, né, do projeto nacional desenvolvimentista, naquilo que eles entendem, né, entre rupturas e continuidades. Bom, basicamente é isso, né? Assim, acho que se fosse adentrar mais em algum texto, ia ficar, né, desbalanceado e seria, né, injusto com outros textos, né? Poderia aqui falar do texto que, que eu escrevi, mas, enfim, fica o convite para todo mundo, né, adquirir o livro. Acho que o link do livro está à disposição, né, a todos já, o livro já está na praça, né? Eu quero encerrar agradecendo mais uma vez, então, a BPHE, na figura, né, do presidente da associação, nosso colega Alcides, né? Queria agradecer a Cláudia, ao Fábio Alexandre, a todos e todas responsáveis aí pela organização deste evento, né? Nesse novo formato, que acho que foi um desafio grande aí para todo mundo, né? Mas, que, a meu ver, o resultado tem sido muito bom, né? Agradeço também às editoras, né, a Eduf e a UCTEC, que, pela confiança no trabalho dos organizadores, dos autores, né, em nome do Rogério também, ele pediu para que fizesse esses agradecimentos em nome dele. Agradeço às autoras, os autores do volume, né, e também ao idealizador dessa nova coleção, né, nosso colega também aqui da associação, Luiz Fernando Saraiva, né. E dizer que é uma satisfação poder dividir aí esse momento com colegas aí tão queridos e muito bom ver outros livros, né, aí à disposição para a gente consultar e usar nas nossas pesquisas e nossos cursos. É isso. Muito obrigado a todos e boas leituras. Encerro por aqui. Obrigado, Guilherme. Eu vou passar a palavra agora para o Thiago Gambi, que vai encerrar a apresentação dos livros. Como havia sido prometido mais 10 minutos do original, poderíamos talvez depois ter mais algum tipo de abrir a palavra para mais questões aqui dessa apresentação. Por favor, Thiago. Bom, Fernando, na verdade quem vai apresentar o livro sou eu, Daniel, tá? O Thiago é um pouco mais tímido, né? Então ele passou a palavra para mim. Bom, eu agradeço bastante aí o convite para o lançamento do nosso livro aqui no Congresso de Pós-Graduação da BPHE, né? Talvez seja dos livros lançados aqui o livro mais, né, que foi lançado ano passado, né, no Congresso do ano passado, né, mas a gente não poderia perder a oportunidade de estar aqui divulgando o livro, né? Bom, eu vou fazer um pouco diferente do Guilherme, né? O livro compõe a mesma coleção do livro organizado pelo Guilherme e pelo Rogério, né? Foi o primeiro livro lançado, né? Lançado no final do ano passado, né? Dessa coleção, né? Idealizado pela BPHE, sobretudo na pessoa do Luiz Fernando Saraiva, cuja ideia era um pouco fazer uma nova coleção para atualizar as questões lançadas, colocar novos problemas da historiografia a partir da coleção lançada, da clássica coleção lançada lá nos anos 90. E aí é interessante porque esse livro sobre história do pensamento econômico, né, pensamento econômico brasileiro, essa temática não fez parte da primeira coleção, né? Então, eu acho isso interessante, né, ressaltar, e aí ainda mais interessante o fato de ter sido o primeiro livro lançado dessa nova coleção, né? Vou contar um pouco a história da organização desse livro,
né? Na verdade, o convite inicial foi feito ao Tiago, e o Tiago me convidou para co-organizar com ele o livro, né? E para nós, né, para mim e para o Tiago, foi muito importante organizar esse livro, porque, de alguma forma, ele espelha uma certa trajetória de pesquisa e de reflexão acadêmica que a gente já tem há bastante tempo, né? Desde quando nós nos encontramos como colegas, né, na Universidade Federal de Alfenas, e, a partir do contato acadêmico, estabelecemos uma espécie de agenda de pesquisa no campo do pensamento econômico brasileiro, né? E nesse sentido, pela forma como o livro foi organizado, a ideia foi fornecer uma alternativa um pouco diferente das obras tradicionais no campo do pensamento econômico brasileiro, abordando novas temáticas, né? Ou abordando de uma forma diferente temas antigos, né? Nesse sentido, então, o livro está estruturado, né? São 9 capítulos, e ele tem os capítulos iniciais, são 3 capítulos iniciais que fazem uma discussão metodológica sobre o pensamento econômico brasileiro, né? Discussão metodológica que, de certa forma, prepara o terreno para o que é a parte 2, né? Que a gente chama de ensaio sobre o pensamento econômico brasileiro, e que foge um pouco da temática tradicional em obras sobre o pensamento econômico brasileiro, que aborda sempre personagens específicos, né? A gente procurou organizar o livro a partir de temáticas, né? E a partir desses temas que vão cobrir, em termos temporais, desde o período colonial até o período contemporâneo, até o debate sobre a inflação no Brasil, né, que seria o tema mais contemporâneo do livro, digamos assim, né? Então, nesse sentido, a ideia do livro foi propor um recorte diferente, um recorte um pouco mais contemporâneo, para uma questão importante, que é o pensamento econômico brasileiro. Bom, então, essa é uma das coisas que eu queria ressaltar, né? Outra, e que me parece bastante interessante, é o fato de que esse livro ele conta com a participação de pesquisadores jovens, digamos assim, né? Pesquisadores novos, né? Não temos, com exceção da orelha do livro, que foi escrita pelo professor João Antônio de Paula, né? Os autores dos capítulos são pesquisadores jovens, pesquisadores novos, né? O que fica como incentivo aos pós-graduandos também, né? Eu acredito que praticamente todos os autores do livro, ou grande parte deles, tiveram a oportunidade de participar dos congressos da BPHE e alguns deles até dos congressos de pós. E aí o mais interessante, a gente não repete os autores da primeira coleção, e, de certa forma, os autores desse livro aqui foram formados por grande parte dos autores da primeira coleção, né? O que mostra esse poder de renovação da BPHE, né? E o que mostra certa oxigenação também da história econômica no Brasil a partir da BPHE. Bom, eu só vou aqui mencionar os autores, né? O primeiro capítulo é escrito pelo Carlos Eduardo Supriniac e pelo Alexandre Mendes Cunha, da UFMG. O segundo capítulo é escrito por mim, Daniel, pelo Tiago Gambi e pelo Roberto Pereira Silva, né? O Roberto e o Tiago são professores da Unifal. O terceiro capítulo é escrito pelas professoras Carla Curti e Maria Malta, da Federal Fluminense. Né? O primeiro capítulo da parte 2, né? O quarto capítulo, é escrito pelo Bruno Aidar, né? Da Universidade Federal de Alfenas, atualmente vice-presidente da BPHE. O quinto capítulo é escrito por mim, o sexto capítulo pelo Tiago Gambi, o sétimo capítulo pelo Ivan Salomão, o oitavo capítulo pelo Luiz Felipe Bruse, que está aqui com a gente também, lançando o livro dele, né? E o último capítulo pelo Vitor Leonardo de Araújo, da UF, né? São os autores a quem eu agradeço muito pela paciência, né?
esse livro foi lançado primeiro porque os autores trabalharam em conjunto comigo e com o Tiago, tiveram bastante paciência às nossas cobranças, né? Entenderam como era importante a gente lançar o livro no ano passado, né? E que fizeram um trabalho brilhante, né? Entregando os capítulos no prazo e permitindo que a gente conseguisse lançar o livro. Eu agradeço muito à BPHE pela oportunidade de desse lançamento, né? A oportunidade de participar dessa coleção. Agradeço mais uma vez ao Luiz Fernando, né? E gostaria de dizer também que foi uma alegria para mim e para o Tiago, né? Organizar esse livro e fazer uma menção especial, né, ao fato de que as capas dessa coleção são capas que estão pegando trabalhos do Cândido Portinari, o que também é sensacional. Então a gente pode ver aí pela capa eu sou suspeito para falar, mas a capa do livro que a gente organizou para mim ficou muito bonita, né? Assim como a capa do livro do Guilherme e do Rogério. E com certeza os próximos livros também vão ter esse trabalho muito bem feito e com muito cuidado, tanto da EDUF quanto da UCTEC. Né? Então é isso, obrigado, e eu convido vocês a lerem o livro. Comprem pelo site da BPHE, porque isso vai ajudar a nossa associação também. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Imagino que você não tenha ficado surpreso o Tiago, mas tudo bem, vai falar. Eu vou passar a palavra para a Thalita, para ver se a gente continua mais um pouquinho, porque, segundo nos foi informado, a gente poderia ainda abrir para mais. Não, Fernando, a gente fecha, você pode fazer os agradecimentos finais e depois, se alguém quiser dar uma palavrinha final, se despedir, pode ser assim. E pedir para todo mundo deixar a câmera aberta também, agora no final. Você pode encerrar, Fernando. Tá, bom. Então, eu agradeço, né, a presença de todos. Eu acho que essa iniciativa, digamos assim, é uma contribuição, né, para, digamos, espalhar a palavra, né, de quem está avançando na produção de conhecimento na nossa área. E, de novo, eu vou né, perguntar se alguém tem alguma coisa a mais para acrescentar. E agradeço muito a presença de vocês, que participaram aí. Alguém quer fazer um comentário adicional? Eu gostaria apenas de me despedir de vocês. Foi um prazer revê-los, pelo menos de forma virtual. Espero que logo depois da vacina a gente possa se encontrar no próximo evento, né? Porque, por mais simpático que seja, falta o calor, o carinho humano, né? E as nossas conversas, as nossas saídas, enfim. Todos nós sentimos falta disso. Tá? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Eu também quero agradecer essa oportunidade, é muito emocionante ver como é que a nossa associação rega as suas raízes, bem regadas, aduba as suas raízes bem adubadas, de maneira que ela frutifica e se renova, e é muito, muito emocionante isso para os mais velhos também. E voltando ao meu mantra interdisciplinar e ao meu mantra de como o nosso campo se espelha de uma forma tão, tão vigorosa na nossa associação, mas não se espelha da mesma forma vigorosa que ele merece nos programas de pós-graduação e de doutorado de História Econômica, que têm sido tão poucos e tão maltratados, digamos, pelas nossas agências. Então, meio fica aqui mais uma vez o convite e o incentivo e o espicaçar
dessa nossa... Enfim, se nós temos, né, essa capacidade associativa de criar uma associação tão produtiva e de adubar tão bem nossas raízes e nossos frutos, que a gente consiga fazer que isso se expresse também nas políticas institucionais, em programas que abriguem esse pensamento, essa pesquisa variada, interdisciplinar, etc., que nem sempre cabe na caixinha, né? Enfim, da estreiteza pela qual tem sido, às vezes, visto o conhecimento entre nós, né? Eu acho que a história econômica tem sido vitimada pelas suas qualidades, não pelos seus defeitos. Então, é isso que eu queria dizer. Estamos juntos, estaremos juntos, se vocês quiserem. Muito bom. Alguém mais gostaria de dizer? Senão eu passo a palavra para a Thalita para a gente encerrar aqui, novamente agradecendo a todos. Acho que foi muito proveitoso, apesar de um pouco tempo para... Mas, de modo geral, fica o momento do debate, de um modo geral, sobre esses temas todos, e o convite para a leitura de todas essas obras que estão sendo lançadas agora. Certo, então, muito obrigada a todos. Acho que agora a gente convida para que todos assistam à próxima mesa final, Meio Ambiente, Economia e História Econômica, que depois vai ser seguida pela sessão de encerramento do evento. Muito obrigada a todos, um abraço e até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Parabéns a todos os autores. Tchau, pessoal. Obrigado por Um abraço. Saúde, cuidem. Tchau.